Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar Atos capítulo 27, penúltimo capítulo do livro de Atos. Paulo vai viajar para a Itália em uma viagem bastante conturbada. Diz assim essa palavra: quando ficou decidido que nós navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Quem que havia decidido que Paulo iria para a Itália? Será que foi o imperador? Será que foi o rei? Será que foi o governador? Será que foram os sacerdotes? Não. Na verdade, essa decisão final, a que tudo concorreu para que ela acontecesse, era na verdade uma decisão que Deus já havia dito para Paulo: você vai para Roma. Não é verdade? Então a última palavra é sempre do Senhor para nossas vidas, né? Embarcamos então num navio de Adramítio, que estava de partida, para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Estando conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônia. No dia seguinte, nós ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Nós estamos constantemente embarcando, ancorando e desembarcando neste grande navio chamado vida, de onde nós sairemos salvos ou condenados, dependendo das nossas próprias decisões, das nossas próprias escolhas. Mas em todos os portos onde nós atracarmos, com certeza sempre haverá alguém disposto a te ajudar e a suprir as suas necessidades. Amém? Quando partimos de lá, nós passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Talvez você pode também estar navegando em ventos contrários, mas se Deus está no navio com você, você pode acreditar que você vai desembarcar no lugar que Deus preparou para você, no lugar destinado pelo Senhor. Não tema. Pode navegar nesse navio, desde que Deus esteja no barco com você. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Sicília, diz a palavra, e da Panfilha, nós ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Ele foi mudando de navio, foi mudando de rota, foi mudando de rumo, porque assim permitiu o Senhor. Navegamos vagarosamente por muitos dias e nós tivemos muita dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, nós navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Apesar dos ventos contrários, sempre há um bom porto para nós, não é verdade? Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, todos eles estavam jejuando. Por isso Paulo os advertiu: senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará um grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto do navio e do dono do navio e foi na conversa dele. Você sempre vai ter que decidir na sua vida, quando você estiver navegando por ela, em que voz você vai acreditar, porque você vai estar sempre entre duas vozes, a de Deus e a dos homens. A que você vai ouvir é que vai decidir onde você vai chegar e com que dificuldade você vai chegar. Esses homens descobriram que seria melhor para eles ter ouvido a Paulo. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que nós deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e para noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram as âncoras
e foram navegando ao longo da costa de Creta. Olha o engano, né? Ah, o vento tá suave, ixi, tá favorável, tá tranquilo. Deus se enganou. Vou por essa rota mesmo, vai dar tudo certo. Vamos ver se vai dar, né? Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. E assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Você só vai perceber que deveria ter ouvido a voz de Deus quando o seu barco ficar à deriva, quando toda a esperança for embora, quando todos os ventos forem contrários, quando o seu barco estiver destruído e quando você mesmo perder o remo da sua própria vida, então você vai entender que você deveria ter dado ouvidos à voz de Deus. Amém? Passando ao sul, continua essa palavra, de uma pequena ilha chamada Clauda, fomos com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Quando você está à deriva, meu irmão, você está no seu melhor momento para ser salvo pelo Senhor. Como assim que eu estou no meu melhor momento? Alegre-se por estar sem o controle da sua vida, porque é nesse momento que você está pronto para entregar sua vida para Jesus. Você vai estar em mãos muito melhores e muito mais potentes do que as suas. Quando você não tiver mais esperança, quando o seu navio estiver destroçado, à deriva, e você não tem mais o controle da sua própria vida. Esse é o melhor momento para entregar a sua vida para o Senhor. E diz assim essa palavra: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga do navio. E no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Olha só, quando tudo estiver impossível para você, essa é uma boa hora de você lançar fora toda a carga que está sobre a sua vida, todo o peso que está te afundando, que está afundando o seu navio, e lançar todo esse peso sobre o Senhor. Amém? Trocar de jugo com Ele é sempre uma boa ideia. Não aparecendo nem o sol nem as estrelas por muitos dias, diz essa palavra, e continuando a abater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Essa é a hora do Senhor agir, quando você perder todas as esperanças. Não adianta mais recorrer ao médico, não adianta mais recorrer ao advogado, não adianta mais recorrer aos melhores hospitais. Toda a esperança de salvamento terminou para você. Entendeu? Então, quando você perder toda essa esperança, essa é a hora que o Senhor preparou para te salvar. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Talvez você tivesse ter dado ouvidos à voz do Senhor lá atrás, lá no primeiro convite que te fizeram. Mas calma, você não fez isso, né? Mas ainda tem tempo para você. Mas agora, recomendo-lhes, agora, já que vocês não me ouviram lá, vamos ver se agora vocês me ouvem, né? Diz o apóstolo. Agora eu recomendo-lhes que vocês tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida. Só o navio será destruído. Você passou pela sua vida sem ouvir os conselhos dos homens de Deus, não foi? Você poderia ter evitado muitos danos, muitos prejuízos na sua vidinha. Mas você está perto de alguém que tem essa palavra como regra de fé e vida. Então ainda tem esperança para você, meu irmão. Pois ontem à noite, dizia Paulo, apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro. E ele me disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Olha o projeto de Deus. Nunca muda, nunca falha.
Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, meu irmão, ouça esse conselho de Paulo aqui nessa viagem desastrosa que ele fez. Tenha fé, tenha coragem, alimente-se dessa palavra, porque ele diz que está na hora de vocês comerem. Mas é dessa palavra que você precisa se alimentar. Fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se nele e ele vai te arrastar a uma ilha segura, onde você vai pisar em terra firme. Essa ilha é o próprio Jesus, ele é a sua terra firme, ele é a sua esperança de salvação. Amém? Então, creia nele e prossiga a sua turbulenta viagem nesta terra. Na 14ª noite, diz essa palavra, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra, porque lançando a sonda verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Calma, você está chegando em terra firme. Porque você agora decidiu ouvir o que Paulo tinha para te dizer, né? Você decidiu seguir os conselhos de Paulo, né? Agora, então, você está chegando perto lá da ilha, mas ainda tem muita água querendo te afundar, hein? Mas o mar já começou a te levar para águas rasas, onde há esperança e segurança para você e para a sua vida. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Talvez você esteja vivendo um momento de escuridão na sua vida, de completa desesperança, mas você não pode deixar de fazer as suas preces, porque o dia vai amanhecer e a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Então, lance as âncoras da esperança, lance as âncoras da fé, lance as âncoras da confiança no Senhor em meio ao seu mar revolto, e a noite de angústia, de dor, de desespero, de tristeza vai passar e o dia vai brilhar novamente para você. Amém? Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras de proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. E com isso, os soldados que não eram, já estavam entendendo a mensagem, cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Eles ouviram as palavras de Paulo, né? Dessa vez eles deram ouvidos a Paulo, né? Fizeram o que ele mandou, como ele mandou. Às vezes é preciso uma situação muito drástica, muito sem controle, muito sem solução, né? Para que você possa cortar as cordas que te prendem às suas crenças do passado, a tudo aquilo que não deixa você confiar totalmente no Senhor Jesus e tudo aquilo que te aprisiona para você se abrigar nas asas poderosas do Altíssimo. Talvez você esteja precisando cortar essas cordas que te aprisionam. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje já faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem comer nada. Agora eu os aconselho a comerem algo, porque só assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Em meio a tanta desesperança, Paulo tinha a certeza do que Deus havia lhe falado. Nenhum deles perderia a vida, só o navio iria se perder. E tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu o pão e começou a comer. É chegado o tempo de você ceiar com o Senhor, sabia? É chegado o tempo de você tomar o pão, dar graças e começar a alimentar-se dessa linda palavra. Fortaleça-se no Senhor e prossiga. Aí você pode prosseguir com fé nessa sua viagem rumo ao alto, rumo ao céu, rumo à verdade. Jesus é a verdade. Todos se reanimaram e também comeram algo. E estavam a bordo 276 pessoas, não eram poucas, hein? Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, sabe o que eles fizeram?
aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Ou seja, se ali não tivesse uma solução, se ali eles tivessem que ficar mais tempo, todos morreriam, porque até o trigo que os prendia ainda a alguma coisa terrena havia sido lançado ao mar. Então aqueles homens fizeram o quê? Confiaram em Paulo. Alimentaram-se e jogaram ao mar o restante do trigo que poderia salvar a vida deles. Ou seja, desapegaram-se do pão dessa terra e apegaram-se à palavra, o trigo do céu. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada, como se fosse uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. E cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. E então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Alce as suas velas ao vento e dirija-se para a praia. A tempestade acabou, porque agora você deu ouvidos à palavra de Deus. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Você ainda está preso na areia, sendo sacudido de um lado para o outro pelo sacudir de da violência dessa vida, de uma violenta tempestade. Então, aguarde no Senhor e veja o que te espera. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se com as tábuas ou com pedaços do navio. E dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Presta atenção, quando os planos são de Deus e não os seus planos, o Senhor vai cumprir sua promessa. Por causa da vida de um homem, por causa da vida de Paulo naquele navio, todas as outras vidas dos prisioneiros foram salvas. Um único homem de Deus pode ser usado para salvar muitas e muitas vidas. Então somente confie, né? Siga-o de perto, não fica seguindo Jesus de longe. Lance ao mar as suas tábuas, que são as tábuas da lei. Todas as escrituras estão resumidas num único nome, o nome de Jesus. Onde há esperança, onde há paz, onde há salvação, onde há certeza. Amém? E as ondas não conseguem destruir, os ventos contrários não conseguem mudar aquilo que ele escreveu e determinou para você. Amarre-se a ele, junte-se a ele, ouça-o, entregue a sua vida a ele. Termine a sua viagem tão cheia de dores, de tristeza, de insegurança, de ventos contrários e agarre-se a essa paz que não está sujeita às circunstâncias, essa paz que não é delimitada por ventos contrários. Siga na direção certa, como Paulo fez, crendo, confiando e seguindo em frente. Vamos aprender muito nesse capítulo 27 com o apóstolo Paulo, numa viagem tão turbulenta. Quantas coisas a gente consegue aprender com o Senhor, não é mesmo? Amanhã nós prosseguimos com o último capítulo, Atos capítulo 28. Um abraço e até amanhã.